É, hora do Mão A. Ela foi forçada a viver presa pelo resto da sua vida porque ela sabia que era uma santa. A protagonista era uma santa verdadeira, mas isso não importava para a igreja, porque já tinha uma santa designada no seu lugar. Mas no meio a tudo que ela sofria, ela consegue escapar do seu destino de dor e vai parar no passado, de volta ao momento antes de toda a tragédia da sua vida acontecer. Mas assombrada pelo trauma do seu futuro destino, presa no subterrâneo, a protagonista ora para que a deusa apenas a deixe morrer. Mal sabia ela que a deusa enviaria o monstruoso Duque para mudar completamente a sua vida. Oi, eu sou o Zakai e já está na hora de a gente dar uma olhada no manhwa A Santas Was Adopted by the Grand Duke. E galera, esses são os 9 primeiros capítulos de um dos manhwas mais lidos ultimamente. E se você quiser mais, já se inscreve para não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar aos 35 mil inscritos. O nome do manhwa vai passar na tela para vocês. E bora pro vídeo. A história começa pelo escuro corredor do calabouço. A sagrada dama Ravian caminha ao lado de seus subordinados, que a elogiam por suportar um lugar tão terrível. O propósito principal da visita da mulher é ver sua amiga de longa data, aprisionada em uma das celas. Atrás das grades, uma moça atormentada e imobilizada parece completamente incomodada com a chegada de sua conhecida, suspensa pelas mãos, e lançando um olhar de ódio à santa. Ao mesmo tempo, Ravian expressa sua decepção, pois seu poder está enfraquecendo de novo e ela precisa de ajuda, se voltando à sua suposta amiga. No momento seguinte, Ravian começa a acusar a pobre garota, por ela não possuir as habilidades da menina. Por esse motivo, ela decide que dessa vez extrairá mais sangue da prisioneira. Seu assistente se oferece, para que a santa não suje suas mãos, e Ravian permite, pedindo que ele faça uma incisão profunda no corpo da cativa. Então, ele coleta seu sangue em um pequeno frasco, cheio de verdadeiro poder divino. Somente através do sangue dela, a mulher pode canalizar a magia da garota, e assim, ser considerada santa. Ela vira o frasco, bebendo até a última gota, se enchendo com a dádiva divina. A força e magia da protagonista principal se transferem imediatamente para a falsa santa, que fica completamente satisfeita com a situação, forçando sua amiga a continuar sofrendo em agonia. Ravian culpa abertamente a prisioneira Dina pela ausência de seus poderes, e pela necessidade diária de beber seu sangue, já que como a garota nasceu neste mundo com habilidades sagradas, ela privou a mulher de possuí-las. O Império de Austin era um lugar onde a santa e o imperador tinham igual poder sobre o povo. Antes da bênção da deusa no Império, o caos prevalecia, epidemias assolavam, e monstros matavam pessoas comuns. As ruas da capital estavam cheias de corpos e chamas selvagens. Durante uma batalha com um monstro, os becos cobertos em escuridão receberam a bênção da grande deusa Espidos. Sua ajuda deu esperança aos guerreiros do Império para vencer a batalha contra as criaturas. Eles corajosamente se lançaram na luta, e rapidamente, com a ajuda da santa, saíram vitoriosos contra o mal. E graças a isso, uma era de luz começou no país, que já dura mais de 100 anos. Em gratidão por terem sido salvos pelo Império e pela bênção da deusa, foram erguidos numerosos templos dourados em honra à divindade. Os habitantes do país começaram a rezar ativamente, e desfrutar da paz. Todos estavam contentes, exceto uma pessoa, a heroína principal, a nova santa, que estava aprisionada, imobilizada e miserável, usada pela falsa santa para obter seu poder sagrado. Um dia, enquanto estava presa, apareceram 3 atendentes do templo que vieram alimentá-la com sopa. Através do poder telepático, Dina iniciou uma comunicação com a nova atendente, implorando para ser libertada. A serva desamarrou a boca da personagem principal, e isso era tudo que a garota precisava, prontamente agradecendo a sua salvadora. No momento seguinte, a prisioneira mordeu sua própria língua, e sufocando com seu próprio sangue, morreu no local. Essa foi a sua 14ª morte. De repente, a heroína principal acordou, abrindo os olhos em um banco na sala de estudos do templo. Sua atual companheira, a candidata ao papel de santa, Ravian, fingia estar preocupada com seu bem-estar. Observando o ambiente ao redor, a garota sentiu um horror violento. Ela tinha retornado ao tempo da sua infância mais uma vez. Ao olhar o sorriso da futura traidora, Dina lembrou de como ela revelaria sua verdadeira natureza, e com sua arrogância, falaria que nunca foram amigas, humilhando a garota. Tentando recuperar a compostura, a protagonista não pôde deixar de ouvir fofocas de estranhos. Parecia que sua falsa amiga era o alvo de muitos comentários, e a maioria dos outros candidatos à santidade não conseguia entender por que a bela Ravian se associava a uma órfã suja e sem status. A abadesa permitiu que a garota descansasse dos estudos, e sozinha com seus pensamentos, Dina finalmente expressou todo o seu horror por ter renascido novamente. A órfã achava que se morresse por vontade própria, nunca teria outra reencarnação, mas estava enganada. Em primeiro lugar, a protagonista decidiu verificar as datas para entender o momento exato que tinha voltado. Encontrando seu antigo diário, a garota olhou para a última data, que indicava que Dina tinha reencarnado um ano antes que nas outras 2 vezes.
Ela não sabia a causa dessas mudanças em sua vida, mas independentemente do que tivesse acontecido, ela estava decidida a evitar os pesadelos do futuro. As regras do templo ainda eram as mesmas, todos os candidatos órfãos eram propriedade da igreja. A garota experimentou dores agonizantes de sua última vida reencarnada na infância, e por essa razão, ela tentou se ferir de propósito com a lâmina de uma faca, buscando, desesperada, escapar de novo. Mas mesmo um corte profundo na mão da santa, se curou instantaneamente diante de seus olhos. Tentando encontrar uma saída, a protagonista percebeu que a única salvação do horror do seu futuro seria a morte pelas mãos de outra pessoa. Mas Dina decidiu que esse destino era melhor do que ficar acorrentada como prisioneira no calabouço do templo. Desesperada, a garota se dirigiu ao seu antigo lugar favorito no templo, a grandiosa estátua da verdadeira deusa. No passado, a garota tinha sido uma simples mendiga nas ruas, até que um dia, um padre notou a presença de poder sagrado no corpo da criança, e por isso, a levou para o templo. Lá Dina recebeu o abrigo, comida e o cuidado que tanto queria. Embora ela tivesse ficado satisfeita por se encontrar na igreja no passado, agora, o que ela mais queria era escapar dali de qualquer jeito. Diante da estátua da deusa, ela implorou e perguntou por que um destino tão cruel tinha sido colocado a ela. E inesperadamente, a garota pareceu receber uma inspiração. Ela se lembrou que exatamente durante esses dias, o templo celebrava um festival que exigia a presença de inúmeros convidados, parecendo ser uma excelente chance de ir dessa para melhor. Logo, todos os candidatos ao cargo de santa se preparavam para o próximo evento. O festival acontecia todos os anos na igreja, e reunia representantes das 4 principais famílias do império. Uma delas era a do arquiduque de Rainha Terésia, um grande comandante que nunca tinha perdido uma guerra em toda a sua vida, e que não deixava rastros ou testemunhas para trás. Dina sabia com certeza que se alguém atacasse uma pessoa como essa, sem dúvida morreria. Como ela não podia tirar a própria vida graças ao seu poder divino, a única opção restante era encontrar seu fim pelas mãos desse homem. Cuidadosamente, ela pensou antecipadamente todo o seu plano. De repente, a heroína encontrou um conhecido em seu caminho, Khalid Denroy, filho de um renomado aristocrata e amado estudante da igreja. No passado, ele tinha cuidado da infeliz órfã e a manipulado para desenvolver sentimentos por ele, mas depois de se tornar um cavaleiro da falsa santa, o jovem homem se afastou completamente de Dina. Por isso, ao encontrar o rapaz agora, a heroína principal decidiu não cair em sua própria decepção, e rapidamente se afastou da companhia do hipócrita, o que surpreendeu muito Khalid. Enquanto isso, na propriedade do duque, as empregadas estavam discutindo sobre o assistente pessoal de seu mestre, Ben, que permanecia um servo fiel da família há muitos anos. Ele se apressou para ajudar o duque a se preparar para o festival. Ben ficou horrorizado com a roupa escolhida pelo homem, pois era completamente preta. Mesmo que o próprio arquiduque não visse problema nisso, comparecer ao festival do templo vestido de preto não era muito apropriado. O servo sugeriu ao arquiduque para mudar suas roupas, mas recebeu um olhar sério. Estava claro que o mestre não tinha nenhuma intenção de atender aos desejos de outra pessoa. Os filhos do homem perguntaram ansiosos sobre seu destino. Os 2 meninos eram gêmeos, mas tinham personalidades totalmente diferentes. Jude era animado e barulhento, enquanto Danny era mais composto e inteligente. O homem não deu uma resposta clara sobre os motivos de sua viagem ao templo, mas prometeu trazer todos os presentes que as crianças desejassem. O menino mais esperto pediu outro livro, um que só poderia ser obtido no templo, e o pai prometeu realizar o desejo de seu filho. Mas o segundo filho pediu ao duque para trazer uma irmã mais nova. Esse pedido surpreendeu os outros 2, mas a criança justificou o desejo explicando que todos os seus amigos tinham irmãs mais novas, e ele também queria uma. O pai não podia atender a esse pedido do filho, já que ele não tinha uma esposa. Na tentativa de explicar isso a Jude de Raine, o pai se voltou para seu filho mais inteligente, esperando ter seu apoio para negar o pedido, mas estava enganado. Danny, o filho mais esperto, apoiou a ideia de seu irmão, e até sugeriu uma maneira em que o pai poderia atender ao desejo do menino, adotando uma menina. No caminho para o templo, o homem ponderou cuidadosamente as palavras de seus filhos. Ele percebeu que mesmo que ele lhes desse todos os caprichos que eles pedissem, na tentativa de compensar a falta de cuidado materno com presentes, isso só piorava as coisas. Os meninos estavam acostumados a ter seu afeto comprado com coisas materiais, perdendo a oportunidade de vivenciar emoções verdadeiras. Mas durante suas reflexões, o homem decidiu que adotar uma criança de fato não era uma ideia ruim, pois permitiria que seus próprios filhos aprendessem a expressar amor e cuidado para com os outros. No festival do templo, o arquiduque estava entediado com o clero, enquanto a protagonista rapidamente o avistou. Agora, ela não tinha intenção em perdê-lo de vista, pois tinha um plano para sua própria morte. De repente, outra candidata à santidade interrompeu a garota, e pediu a Dina que cumprisse uma tarefa em nome da abadesa. No passado, a garota teria imediatamente atendido ao pedido de outra pessoa, não querendo se destacar.
Mas agora ela não tinha intenção de se acomodar aos outros, e começou a argumentar. Isso enfureceu muito a mulher, que lembrou sua superioridade e status em comparação com a órfã. Dina suportou em silêncio os insultos dirigidos a ela. Ela não queria ser órfã, mas infelizmente não podia mudar seu destino. De repente, a heroína principal lançou um olhar para onde estava o arquiduque, e percebeu que o homem estava indo para a saída do templo. Assim, ela se apressou e foi atrás dele, fingindo que ia cumprir a tarefa de outra pessoa. A órfã correu atrás de Reiner, ao mesmo tempo que tirava uma faca de sua manga. Com agilidade, ela encontrou seu alvo e se aproximou dele. A protagonista abordou o arquiduque, alegando falsamente que veio lhe contar algo importante, apenas para ter uma chance de se aproximar mais dele. Tendo conseguido a oportunidade, a garota se aproximou e instantaneamente tentou atacar o homem com uma faca, mas naturalmente, ela foi impedida antes de causar qualquer dano. O arquiduque, bastante descontente com aquela tentativa desajeitada de ataque, segurou a criança e apontou a faca para ela. Ele erroneamente assumiu que a protagonista tinha sido enviada para matá-lo pelos seus adversários. E enquanto ele esperava uma resposta, o duque ficou mais irritado e ameaçou matar a órfã se ela não respondesse, não importando sua idade ou status. A protagonista estava apenas esperando por isso, e assim, permaneceu em silêncio, desejando pela tão aguardada morte. Mas de repente, a garota se lançou em direção à faca apontada para sua garganta, conseguindo se ferir, mas o homem não permitiu que ela fosse até o fim. Quando ficou claro suas verdadeiras intenções, ele ficou horrorizado. O duque chamou a criança de tola, por querer morrer pelas mãos dele no templo divino. Mesmo assim, o homem ainda acreditava que seus inimigos tinham enviado a garota para prejudicar sua reputação. Não recebendo as respostas desejadas para suas perguntas, Reiner decidiu deixar a igreja, e ordenou que a órfã fosse enviada de volta. E finalmente Dina falou. Ela começou a implorar ao homem que a matasse, explicando o pedido com sua recusa em voltar para o templo. O duque não esperava ouvir aquelas palavras de uma menina tão jovem. Primeiro ele perguntou sobre a idade dela, e Dina não conseguia se lembrar de sua idade exata devido às várias reencarnações, mas achou ter cerca de 12 anos. Essa resposta mergulhou Reiner em pensamentos profundos. Depois de examinar a garotinha por um momento, ele ficou surpreso com a beleza dela. Sem muita hesitação, ele propôs que ela se tornasse sua filha. Ele explicou sua oferta, afirmando que essa decisão pouparia a garota de ter que voltar à igreja. Mais tarde, depois que se acalmou, Dina fez as perguntas que mais a interessavam, sendo a primeira delas o motivo dele precisar de uma criança. O homem revelou honestamente que já tinha considerado adotar uma menina há algum tempo, e que a pobre órfã tinha chamado sua atenção. A protagonista duvidou dessa possibilidade, se considerando uma criança sem linhagem, insinuando que talvez isso pudesse afetar negativamente a reputação do duque. Mas Reiner persistiu em sua decisão. Ele não viu problema na situação e até prometeu à menininha um lugar de influência na sociedade em troca do acordo. A proposta soava extremamente tentadora, mas Dina sabia que criar esperanças falsas não valia a pena. Não importando o que ela achava sobre o homem, ela concordou em se tornar filha da família de Reiner. Quanto ao próprio arquiduque, ele pensou sobre a garotinha, perturbado pelo fato de uma criança tão pequena e inocente já ter passado por algo tão horrível em sua vida a ponto de pedir para ser morta. Durante a conversa, ele perguntou o nome da órfã, e a protagonista respondeu timidamente, pensando que ele era a primeira pessoa que achou seu nome interessante. Empolgado com o consentimento, o recém-feito pai prometeu acelerar o processo de adoção o mais rápido possível para ajudá-la a deixar o templo em um futuro próximo. Sem intenção, o homem sorriu como um verdadeiro guerreiro, com uma expressão assustadoramente séria em seu rosto. Mas isso não perturbou Dina de forma alguma, pelo contrário, as emoções do duque pareciam gentis e cativantes para ela. A garota concordou em aguardar a conclusão do processo de adoção, sabendo que levaria cerca de 5 dias. E assim que deixasse o templo, ela poderia pensar em um novo plano para seu próprio fim num futuro próximo. O arquiduque se apresentou diante do clero do templo para resolver a situação e assinar o acordo de adoção. Como uma das candidatas à santidade, sua vida pertencia à igreja, que tentou recusar o pedido do homem. Apesar de deixarem claro que, dependendo da importância da garota no templo, poderiam considerar satisfazer o desejo de um aristocrata de alto escalão. O duque mencionou diretamente a candidata que queria, e ao verificar os documentos, o clero ficou surpreso com a escolha repulsiva. Eles expressaram uma opinião negativa sobre a garota, a chamando de órfã das favelas, além de falar sobre seu baixo nível de poder sagrado. Os funcionários do templo tentaram convencer o duque a escolher outra criança, mas esse comportamento do clero apenas enfureceu ainda mais o duque, que já estava impaciente. Arrogantemente, ele colocou os rudes funcionários em seu lugar e ameaçou puni-los se falassem mal sobre suas escolhas. O seu assistente, Ben, tentou de alguma forma resolver a situação. Ele ofereceu uma grande soma de doações aos funcionários do templo em troca da ajuda com a adoção.
E eles, é claro, concordaram, decididos a esconder o dinheiro da igreja em seus próprios bolsos. Depois que o arquiduque conseguiu o início desejado para o processo de adoção da garota na família de Reiner, ele se apressou em partir. Depois de alguns dias, quando os ferimentos no corpo da garotinha já tinham cicatrizado, sua bolsa estava pronta para sua nova casa, e ela ficou em pé junto à janela, sem conseguir acreditar que realmente deixaria aquele lugar de confinamento tão facilmente. Mesmo que estivesse contente, ela entendia que não deveria relaxar. Dina estava certa de que todos os aristocratas eram igualmente cruéis e egoístas, e assim, o homem e seus filhos seriam cruéis com ela. Mas ela estava preparada para aceitar qualquer destino, exceto o que já tinha sido destinado a ela. No final, ela ainda planejava acabar com sua vida de qualquer maneira, assim que escapasse do templo. Na manhã seguinte, prepararam a órfã para entregá-la ao seu novo tutor. No caminho para a saída do território da igreja, a abadesa continuou a impor novas regras de vida à menina. A mulher insistia que Dina deveria obedecer ao duque em tudo, já que o caminho de volta ao templo estava perto dela, ameaçando mandá-la de volta para as ruas, caso fosse expulsa da família. Por um momento, a protagonista se sentiu miserável. No passado, ela amava o lugar que tinha sido seu primeiro lar, e por isso foi muito triste para ela deixá-lo. No caminho, ela acidentalmente encontrou Ravian. Ela não sabia nada sobre a adoção de Dina, e por isso o que estava acontecendo a surpreendeu muito. A futura falsa santa se apressou em perguntar detalhes à abadesa. Ao descobrir que a heroína principal estava sendo levada para uma família de alto escalão, ela ficou secretamente horrorizada. Colocando um rosto doce, a garota pediu alguns minutos a sós com sua amiga para se despedir. Nesse momento, Dina revelou sua verdadeira natureza, observando o comportamento duplo de Ravian. A heroína principal a odiava ainda mais do que antes, e desejava se vingar de sua ex-amiga a qualquer custo. Por esse motivo, a órfã decidiu abençoá-la, fingindo orar pelo bem-estar da garota, mas na verdade, ela mentalmente a amaldiçoou com infortúnios e sofrimento, e depois disso Dina se apressou para partir. Notando a expressão no rosto da garota, a falsa amiga achava que a garota tinha descoberto suas intenções malignas, mas mesmo assim, ela já não se importava mais. Numa noite escura, numa varanda banhada pelo brilho da lua, a bela dama chamada Irene se reunia alegremente com seu marido, o na época jovem, Duque Reine. Ele olhava para sua esposa com olhos amorosos, e os dois decidiram apreciar a noite juntos, contemplando as estrelas. A dama disse ao marido que se tivessem uma filha no futuro, ela deveria ser chamada em homenagem ao brilho da lua. Enquanto isso, a protagonista era escoltada até a saída dos terrenos da igreja. A abadesa disse para ela seguir mais adiante na floresta, direto para a carruagem do duque, sozinha. A menina não era contra isso. Ela pensou em como em suas 13 vidas anteriores, tinha falhado em evitar o terrível destino de ser trancada na masmorra da igreja. Mas agora tudo parecia completamente diferente. Parecia que a órfã estava feliz com a decisão e a oportunidade de deixar o templo. Conforme ela se aproximava da carruagem da família, é recebida pelo assistente, bem, com um sorriso no rosto. A garota foi educada com o subordinado de seu recém-nomeado pai, o que o surpreendeu. O jovem explicou que ser educada com os servos não era mais necessário a partir de agora. Apesar das dúvidas em sua mente, a heroína principal esperava que as intenções do homem em adotá-la fossem verdadeiras. Ao se acomodar na carruagem Reine, a garota se posicionou a uma certa distância, tentando manter um espaço confortável para todos. O duque não pôde deixar de notar isso, e ficou ansioso em se aproximar de sua recém-descoberta filha. Logo, o homem notou a bagagem da menina, uma pequena bolsa, o que o deixou intrigado, pois imaginava que uma criança teria mais pertences. Ele prometeu comprar mais roupas para ela, e a protagonista tentou protestar contra o generoso gesto do duque, acreditando que não precisaria disso, complicando muito a situação aos olhos do homem, já que ele não sabia o que comprar para uma garotinha, e ela dificilmente ia revelar suas preferências. Inesperadamente, uma ideia surgiu na mente dele, a de nomear sua recém-adotada filha. Pensando nas palavras de sua falecida esposa, ele se lembrou do desejo dela de nomear sua filha com o nome de uma estrela brilhante e cheia de amor. Assim, o arquiduque decidiu nomear a protagonista, e a chamou pelo novo nome, Esther. A garota ficou surpresa com a escolha de um novo nome, e até com o fato de que tinha um significado especial. Ela tentou protestar, não porque não gostava do nome, mas porque sentia que não o merecia. Tendo sido aprisionada na escuridão por tantas vidas, ela não conseguia suportar o nome de uma estrela tão brilhante. Mas o homem discordou dos protestos da menina, ele acreditava que sua única filha era a que brilharia mais intensamente no mundo, e faria tudo o que fosse possível por ela. Com a ternura e o cuidado demonstrados, Dina não conseguiu conter suas lágrimas. Ela nunca tinha experimentado uma quantidade tão grande de boas emoções em um único dia. Enquanto observava a garota ao longo do caminho, o duque notou pela primeira vez o quão sujas e gastas estavam suas roupas. Isso o chocou, e ele sentiu raiva dos servos de Deus por não cuidarem melhor dela. Interrompendo a carruagem, ele ordenou uma mudança no caminho de sua jornada,
Em vez de seguir para casa, ele queria ir a uma boutique de roupas caras, para escolher um conjunto digno para sua filha. Debaixo de uma grande árvore, em um banco, a protagonista começou uma conversa com um jovem garoto. Ele perguntou a opinião dela sobre seu pai adotivo. A garota hesitou um pouco, quando via sobre o homem e suas ações. Mas depois, ela respondeu. Ele parecia ser uma pessoa honesta e bondosa aos seus olhos, e o garoto ficou encantado com essa resposta, prometendo se preocupar menos com a órfã, pois sem dúvida, sua vida estava destinada a melhorar em breve. Ele confessou que a observava há algum tempo, ao mesmo tempo que ela percebeu que não sabia com quem estava conversando. De repente, a garota acordou. A carruagem tinha chegado a uma conhecida rua elegante na cidade, bem em frente à melhor loja de roupas do bairro. O Duque se apressou em explicar à menina o motivo de sua visita, e ela ficou surpresa pelos nobres motivos dele em comprar roupas para ela. A proprietária da boutique também ficou surpresa com a visita do arquiduque do Império. Ele se desculpou pela visita inesperada, e pediu assistência para escolher um conjunto de roupas para a menina. Dina se sentia desconfortável em um ambiente tão luxuoso. Ela sentia que sua presença estava incomodando os outros. Mas a mulher era gentil e perspicaz, tratando a criança com respeito, e prometendo ao Duque fazer tudo ao seu alcance para ajudar na escolha do vestido. Quando deixada sozinha, a menina mostrava toda a sua modéstia. Era óbvio que ela não estava acostumada a lugares e escolhas tão maravilhosos. Dina sentia gratidão por tudo o que estava acontecendo naquele dia. Nunca tinha se sentido tão feliz, apesar da situação estranha. A dona da boutique tentava sinceramente ajudar a garotinha, observando seu belo semblante. Ela oferecia dezenas de vestidos e estilos diferentes para ela escolher. A protagonista não conseguia tomar uma decisão, pois tudo parecia muito caro e desconhecido para ela. O elogio da proprietária da boutique sobre sua aparência diminuiu ligeiramente o receio da menina, mas ela ainda não conseguia fazer uma escolha definitiva. Por essa razão, a mulher decidiu pessoalmente selecionar um lindo traje para a garotinha, e pediu que lhe confiasse essa tarefa. A órfã não achou ruim entregar o complexo assunto a alguém mais experiente, e em questão de segundos, ela apareceu na frente de seu pai adotivo com um novo vestido, o deixando surpreso com sua aparência. A protagonista estava deslumbrante. Sua imagem fez o Duque se lembrar de sua esposa, o forçando a reconhecer a grande semelhança entre as duas. Sinceramente, ele elogiou o conjunto escolhido para a criança, e ela ficou encantada em ouvir o elogio. O homem não tinha a intenção de parar em apenas um vestido para sua única filha. Então, em um instante, ele pediu à proprietária da boutique para escolher ainda mais roupas para Esther. A mulher prontamente atendeu ao pedido, e uma infinidade de vestidos, cada um com um estilo diferente do outro, foram selecionados perfeitamente para a garotinha. Todos eles combinavam perfeitamente com ela. Logo, as compras terminaram, e o arquiduque comprou quase uma dúzia de vestidos para sua filha. Nesse momento de sua vida, repleto de alegria indescritível, a protagonista de repente sentiu felicidade, e timidamente desejou guardar esse sentimento dentro de si. Pouco depois, a carruagem chegou à propriedade, e os servos receberam seu mestre e sua recém-adotada filha com respeito. Quanto à jovem garota, ela se viu completamente confusa no meio de uma multidão de estranhos. Ela não esperava que a casa do homem fosse tão grande, nem conseguia contar facilmente o número de servos presentes. Os próprios filhos do Duque estavam ansiosos aguardando seu retorno, e parecia que a aparição de sua guardada irmã foi uma surpresa para eles. Notando a menina, Jude foi a primeira a demonstrar interesse em sua novata, enquanto Dennis se aproximou da recém-chegada com mais cautela que seu irmão. O Duque não fez as crianças esperarem, e honestamente afirmou que a convidada que tinha chegado era agora sua irmã mais nova. Ele pediu aos meninos para recebê-la adequadamente. Enquanto isso, a heroína principal permanecia em silêncio, com dúvidas e ansiedades a dominando. Ela acreditava que ninguém ficaria feliz em tê-la, uma simples órfã do templo. O menino animado correu para se aproximar dela. Ele tinha desejado tanto ter uma irmã mais nova antes, que mal conseguia acreditar em seus olhos agora. O menino mais reservado seguiu o exemplo, tentando acalmar as emoções de seu irmão, olhando para o novo membro da família. Jude continuou a mostrar interesse na criança, e quis saber o nome dela. Ele recebeu uma resposta de seu pai, que claramente não estava satisfeito com todo o entusiasmo de seu filho, o ameaçando seriamente com punição. Os meninos saíram apressadamente da nova companhia, pois seus amigos estavam esperando por eles. Mas o homem parou mais empolgado, mandando ele mostrar a casa à menina. Era óbvio que o menino já não estava tão animado com isso, mas aquele não era um pedido. Durante o tour pela propriedade, a menina ficou fascinada com a abundância de quartos e a vasta quantidade de espaço aberto. Permitiram que ela escolhesse um dos quartos no terceiro andar, já que os quartos dos meninos estavam no quarto andar. Durante essa chamada excursão, o menino não pôde deixar de notar o quanto Esther se parecia com sua mãe, o que não o incomodou nem um pouco. De repente, um dos quartos chamou a atenção da heroína principal. O quarto era espaçoso, luminoso e cheio de luz, o que capturou completamente sua atenção.
Jude não ficou particularmente satisfeito com essa escolha, pois costumava escapar da mansão por meio daquele cômodo. Mas ele concordou em ceder ele para sua irmã, embora tenha sido uma decisão difícil para o jovem menino. Ele pediu um favor a Dina, para acompanhá-lo da próxima vez que fosse visitar seu amigo chamado Sebastian. E a protagonista prontamente prometeu ao irmão cumprir seu pedido, já que não via nada de errado nisso. Seu passeio foi interrompido por um trabalhador doméstico, que pediu a Esther para acompanhá-lo até seu pai, pois ele a esperava para tomar chá. Uma abundância de doces aguardava a menina na mesa, mas ela hesitou em tocá-los, o que preocupou o homem. Logo, o mordomo apresentou o contrato de adoção à sua filha, e ela teve que assiná-lo para firmar seu acordo. A heroína principal examinou o documento atentamente antes de assiná-lo, e depois recebeu os parabéns do arquiduque por se juntar à família. Preocupado com a menina, o homem tentou alimentá-la com biscoitos de sua própria mão, com ela aceitando prontamente o agrado. Mais tarde na noite, quando Dina adormeceu, o duque convocou uma reunião familiar sem ela. Ele estava determinado a ter uma conversa séria com seus filhos. A reunião começa e o vídeo termina. Mas se vocês gostaram e quiserem mais, não se preocupem que a continuação vai ser postada lá no Ormonar. Ah, e se vocês gostaram dessa história, eu tenho certeza que vocês também vão querer ver essa que vai estar aparecendo aqui na tela. Então clique no vídeo e até a próxima.